O fim de Salvador. Pô, isso aqui é interessante, hein? Salvador, a cidade brasileira que é a quinta maior da nação, possuindo 2,4 milhões de habitantes e um PIB de 63 bilhões de reais, sendo popularmente conhecida pelo Pelourinho, pela sua vibrante cultura e por ter sido a primeira capital brasileira durante o Império Português. No entanto, segundo o censo de 2022 do IBGE, a cidade perdeu 9,6% da sua população ao longo dos últimos 10 anos, sendo a que mais perdeu habitantes entre todos os 5.800 municípios brasileiros. Além disso, o ambiente econômico lento faz com que o índice de desemprego em Salvador esteja no maior índice dos últimos 7 anos, além de ser a segunda capital mais violenta do Brasil, atrás apenas de Macapá. E nesse vídeo, vamos entender os motivos que estão levando as pessoas a abandonarem Salvador, além das possíveis razões que atrasam o crescimento econômico da cidade. Para compreender os motivos que levam milhares de pessoas a abandonarem Salvador, é necessário retornar ao século XVI, pois nessa época, Portugal havia dado início ao processo de colonização das terras brasileiras. E com isso, o atual estado da Bahia ficou muito notório pela sua importância como a base do processo de exploração da colônia, especialmente para a cidade de Salvador, a qual foi fundada em 1549 por São Tomé de Souza como a primeira capital da colônia portuguesa do Brasil, devido ao avanço da extração de cana-de-açúcar que se desenvolvia na região, além da sua localização estratégica próxima ao Oceano Atlântico, e com a geografia concedendo à cidade um excelente porto natural. Com isso, Salvador foi o principal entreposto comercial entre as rotas de Portugal com a Ásia e a África, além de servir como a porta do tráfico de escravos para o Brasil. Dessa forma, a cidade manteve o status como capital do Brasil por mais de 2 séculos, até 1763, quando a capital da colônia foi transferida para o Rio de Janeiro. E mesmo perdendo seu status como sede do governo brasileiro, a cidade continuou desempenhando um papel importante na história brasileira durante as décadas seguintes, dado que após a declaração da independência do Brasil em 1822, Salvador acabou resistindo até o fim do conflito, tornando-se o último território português em terras brasileiras até 1823. Nesse contexto, por mais que o Brasil não pertencesse mais a Portugal, o antigo sistema econômico escravista montado pelos portugueses havia se mantido e foi... Cara, é tipo como se fosse uma chaga, né, velho? Pô, acabou, não tem mais, mas continua. Porque faz parte da cultura escravidão. Cara, o Brasil é muito fodido por causa disso, né? Intensificado durante o período imperial, ó. Principalmente em Salvador, onde a mão de obra escrava manteve-se muito presente durante o século XIX. É por isso que eu acho que esses, tipo, Salvador, Portugal, lugares onde teve muita escravidão é muito ferrado, por causa desse resgate, desse karma que tem, entendeu? Cresceu através de sofrimento, de morte de pessoas, de negros, né? E principalmente de negros, né? E é por isso que Portugal tá na merda, Salvador tá na merda, porque, meu, uma hora a conta vem, velho, com o universo. Dado que apenas a Bahia importou mais de 1,3 milhão de escravos, sendo 90% da África Central, enraizando tradições e costumes da origem africana na cultura de Salvador. E assim, com o fim da escravidão em 1888 e a proclamação da República no ano seguinte, Salvador foi perdendo a sua relevância com a entrada do século XX e o crescente deslocamento econômico para o centro do país, com a agricultura sendo a base econômica baiana até a década de 1960, com destaque para o cacau, sendo o principal produtor desse produto no Brasil e contribuindo para a nação ser a maior exportadora de cacau do planeta e estar até hoje entre os 10 maiores produtores. Sendo assim, visando a industrialização tardia do estado, o governo brasileiro buscou introduzir a Bahia na matriz industrial do Brasil, através do processo de especialização regional que ocorreu entre 1960 e 1970, o qual pretendia ampliar a industrialização da Bahia e potencializar o desenvolvimento das cidades, com parte da industrialização do estado tendo início na região metropolitana de Salvador, através da implantação da refinaria de Mataripe e do complexo petroquímico de Camaçari, que no ano de 1995 foi o grande responsável por potencializar a indústria petroquímica da Bahia, a qual chegou a contribuir com 12% do PIB do estado na época.
Desse modo, Caramba. a produção industrial da região metropolitana de Salvador se tornou o grande centro industrial da Bahia, chegando a deter 70% de toda a produção industrial do estado. Além Caramba! disso, para diversificar a indústria da região, ocorreram uma série de incentivos fiscais no âmbito federal, estadual e municipal para atrair grandes empresas durante a década de 90, que resultou na Ford investindo 1,2 bilhão de dólares na região, além da instalação de uma fábrica na área metropolitana de Salvador em 2001, tornando-se a primeira indústria automotiva instalada no Nordeste, com parte dos incentivos envolvendo a redução de 100% do imposto para importação de bens de capital, além do financiamento de 75% sobre o imposto do ICMS por 10 anos, gerando mais de 5 mil empregos diretos. Diante dessa situação, conforme Salvador se desenvolvia e atraía empresas, naturalmente ocorreu um forte aumento populacional, em decorrência da migração pela busca de emprego e qualidade de vida, com a cidade saindo de 650 mil habitantes na década de 60 para 2,6 milhões em 2010, um aumento em 4 vezes da população de Salvador. Nesse sentido, por mais que Salvador tenha desempenhado um rápido crescimento econômico e tenha se tornado o símbolo da prosperidade da Bahia nos últimos 50 anos, a cidade perdeu mais de 250 mil habitantes nos últimos 12 anos, conforme dados do censo de 2022 apurados pelo IBGE, sendo a cidade brasileira que mais perdeu habitantes entre todos os municípios brasileiros. Com isso, surge a pergunta do porquê as pessoas estão abandonando Salvador. Dentre os diversos motivos que levam milhares de pessoas a abandonarem a cidade todos os anos, muitos estão relacionados com o crescimento populacional desordenado de Salvador, posto que em média 1 a cada 6 baianos vivem na capital. E conforme o rápido 1 a cada 6 baianos. Cara, é muita gente, mano. crescimento da cidade ao longo do tempo, atrelado ao relevo irregular moldado por milhares de anos, a ocupação desordenada da capital se tornou um fator constante, sendo considerado Pô, eu já tive em Salvador, acho que foi em 2009. Meu, é morro, uns puta de um morro, é pouca planície assim, lugar plano assim, mano, cê é louco, velho. É puro morro Salvador, velho. considerada como o principal problema da administração local, dado que Salvador possui mais de Esse lago é bonito, 400 dos áreas orixás. de risco espalhadas por toda a cidade, colocando metade da população da metrópole baiana vivendo em regiões com risco de desabamento. Ah, Logo, caralho. essa situação se torna ainda mais crítica em períodos chuvosos, Isso que eu ia falar. dada a estrutura precária de muitas construções, atrelada a uma urbanização irregular da cidade, fazendo com que muitas pessoas fiquem em risco de perderem as suas casas. E esse fato se torna ainda mais preocupante diante do enorme déficit habitacional da cidade. Como onde existe assim? um déficit de 107 mil moradias, além de mais de 400 mil residências necessitarem urgentemente de assistência técnica para trazer o mínimo de dignidade possível. E ninguém faz nada, não tem uma campanha, não tem uma politicagem, foda-se assim? Nessa perspectiva, com menos casas construídas nos últimos anos em Salvador, maior se torna o número de pessoas vivendo em condições de vulnerabilidade social, visto que para solucionar o problema habitacional da cidade, o tempo estimado seria de aproximadamente 20 anos, além de ser necessário um investimento estimado em 6 bilhões de reais. Além disso, Ah, entendi, porque ninguém tá nem aí. Vai demorar tempo e vai desprender muito dinheiro, velho. E nem vai ter esse retorno. Entendi. o futuro da economia de Salvador não é otimista, pois mesmo que no passado a taxa de crescimento do PIB baiano tenha atingido o maior nível de toda a série histórica já analisada, entre os anos de 2003 a 2006, o cenário econômico da Bahia é extremamente preocupante, revelando ainda um status de inflexão econômica, motivada principalmente pelas perdas causadas diante dos 2 últimos anos de recessão, os quais proporcionaram uma redução de 9% no PIB do estado. E na capital Salvador não é diferente, especialmente após a Ford ter encerrado as suas atividades em 2021, trazendo um enorme prejuízo para a capital baiana e levando a uma perda de 25 mil postos de trabalhos formais. E os problemas estruturais da cidade estão estagnando a sua economia, com o baixo valor agregado da cadeia produtiva do município, além da alta participação da administração pública na economia. E com isso,
Não surpreende que a cidade tenha atualmente a segunda maior taxa de desemprego entre as capitais brasileiras, chegando a 16,7% no primeiro trimestre de 2023, além da forte desigualdade salarial existente na região, dado que 10% da população mais rica de Salvador recebe em média um salário 13 vezes maior do que os 10% mais pobres. Nossa! E dessa forma, a pobreza tem sido um problema para muitos soteropolitanos, à medida que a cidade tem registrado recorde nos índices de pobreza, com dados recentes mostrando que entre 2020 e 2021 é muito desigual, houve um aumento de 44% no número de pessoas vivendo na pobreza na capital baiana. Outro fator importante é que a popularização do trabalho remoto permite o deslocamento geográfico, atrelado à sensação de saturação das grandes cidades. Um movimento que está ocorrendo por todo o planeta e que explica o fato de outras grandes capitais como Recife, Belém e Rio de Janeiro também estarem perdendo habitantes no censo. Oh, é por isso que eu gosto de trabalhar com internet. Eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo. Tendo internet, o computador, mano, posso trabalhar em qualquer lugar do mundo. Não preciso mais ficar fixo ao lugar. Acho que é por isso que essas capitais estão caindo. Porque antes você tinha que ir pra lá, entendeu? Lá era tudo. Hoje em dia com a internet, você não precisa mais, entendeu? Alguma coisa ou outra sim, né? Mas pra maioria você não precisa estar fisicamente no local. Por isso que eles estão perdendo. E também não compensa, mano. Não compensa você estar no lugar onde tem essa desigualdade. Porque onde tem desigualdade tem violência, velho. Logo, assim como na década de 60 houve um grande êxodo rural para grandes cidades brasileiras, com Salvador sendo muito beneficiada durante esse processo, agora está ocorrendo um êxodo urbano em busca de uma maior qualidade de vida e um menor custo para se viver, longe dos recorrentes problemas de grandes metrópoles. Ó, pra você ver, ele vai falar sobre isso. Mesmo São Paulo estando saturado, um monte de gente vem morar pra cá. Por quê? Porra, tem iFood. Quem não cozinha pede comida, a internet é rápida, você precisa de internet pra transmitir as coisas rápido. Pô, tem metrô, tem Uber, mas tem violência. Você pode perder a vida com o celular, velho. Isso que é foda, entendeu? Mas as pessoas vêm por quê? Coloca na velocidade que vale mais. Mas hoje em dia, conforme a estrutura do Brasil tá aumentando e tá melhorando, as pessoas vão em busca de cidades onde elas conseguem ter isso também. Às vezes você perde de um lado e ganha do outro, né? Brasileiras violentas e caóticas. Nos últimos 4 anos, a Bahia registrou o maior número de mortes violentas entre os estados brasileiros. E Salvador chega a ser a segunda capital mais violenta do Brasil, atrás apenas de Macapá. E diante dessa situação, com um número menor de empregos e um ambiente econômico relativamente estagnado, maior será o número de pessoas migrando da capital para cidades do interior. E como resultado, diversas pessoas estão trocando Salvador por municípios na região metropolitana, especialmente Camaçari e Lauro de Freitas, os quais chegaram a crescer mais de 20%. Entretanto, à medida que as pessoas abandonam Salvador, o futuro demográfico da cidade se torna incerto, com parte dessa incerteza sendo intensificada pelo baixo número de nascimentos, como no ano de 2021, quando foi registrada a menor taxa de natalidade em 48 anos. Menor taxa de natalidade em 48 anos. Mano, pra reverter isso aí vai demorar uns 30 anos, velho. Mano, Salvador já era. Você tá vendo esse vídeo dia 21/8/2023. Daqui a 30 anos Salvador não vai mais existir. Portanto, ao longo da história brasileira, Salvador desempenhou um importante papel no cenário político, econômico e principalmente social do Brasil. Contudo, as marcas de um passado envolvendo a exploração do seu povo, a desigualdade e a violência ainda persistem nos dias atuais. Mano, o que ele acabou de falar é importantíssimo, mano. Escravidão e as coisas paradas no tempo fazem Salvador ter essa desigualdade. E isso gera violência. As pessoas não querem prosperar em lugar onde tem violência, velho. Onde tem essas chagas. Mano, esse Pelourinho aí, ó. Esse Pelourinho era um lugar de alta escravidão. Se não acabar com esse local, tem que preservar histórico, mano. Não, acaba com tudo, faz um memorial, tá? Um lugar onde pra relembrar. Mas, meu, reconstrói, velho. Não compensa, velho. Não compensa você manter um bagulho desse aí. Prejudicando o desenvolvimento da cidade, servindo como algumas das principais justificativas que levam as pessoas a abandonarem a capital baiana.
Sendo assim, é essencial que o governo busque desburocratizar a economia local, além de combater o crime de forma efetiva e estimular o desenvolvimento empresarial. Não vai, porque o governo atual, ele é por ideologia. Ele não vai querer ter isenção, ele não vai querer mudar as leis trabalhistas, ele não vai querer abrir mão de impostos, não vai querer, por quê? É tudo o que tem hoje em Salvador, fala assim, pô, você tá, o governo e o empresário, o governo fala assim, não, é o seguinte, você vai ter isso aqui e você vai sobreviver, a gente vai dar essa opção pra você, mas você vai pagar impostos, vai agir de acordo para a sociedade. O seu lucro, ele é errado, entendeu? O seu lucro é errado. E por isso que os caras saem fora. Não tem um equilíbrio. O governo quer mandar, entendeu? Quer mandar na ideologia a sociedade e tudo, e as empresárias que mantêm nada, tá ligado? E assim vai midando Salvador. Para assim estimular a criação de empregos, para que o futuro da primeira capital brasileira se torne mais promissor. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível. Sou pessimista, velho. Salvador já era. Aqui os comentários. Sou de Salvador e afirmo: as pessoas estão saindo por causa de emprego, insegurança e precariedade da infraestrutura da cidade. Enfim, Salvador está morta. Mais uma. O primeiro comentário. Mais um. Tá, ele fez zoando, porque isso aí, ó. Já fizeram B, L e continua a mesma merda. Sou baiano de Feira de Santana e vejo a degradação não só de Salvador, mas de todo o estado da Bahia. Violência, falta de estrutura, paisagem urbana desordenada, governo do PT há 20 anos, enfim. Deus tem misericórdia de nós. É, mano, tô falando, velho. Os próprios baianos estão falando, velho. Assim, ó. Em Salvador, a pessoa vai e te mata. O crime não é investigado, e o cara é investigado e vai ser solto, porque é assim no Brasil. Não existe prisão mais no Brasil. Paulo Guedes e o futuro do Brasil. No Primocast. Depois eu vou ver isso aí. Vou ver esses dois maravilhosos economistas. Então, o centro de São Paulo tá acabado também, tá igual Salvador. Mas por quê? Os caras querem acabar com isso. Eles querem fazer isso. Eles querem acabar com a principal economia pra tomar conta. Entendeu? É assim. Eles dividem pra depois conquistar. E tem gente que deu certo. Eu e minha família mudamos de Salvador esse ano. E foi a melhor coisa. Não, eles mudaram de Salvador. Foi a melhor coisa que fizemos. Sabe o que falta pra Salvador? Sabe o que falta? Um ditador, velho. Um sangue ruim, né? Eu vejo isso. A cada dia que passa, eu vejo isso. Eu vejo que precisa de sangue ruim. Tudo tem um preço. Beleza, você vai ter um sangue ruim, você vai poder dar opinião. Aí você tem um bundão que você pode dar opinião. O que você prefere? Aí você fica, né? À mercê do que você quer, né? Se curtiu, se inscreva no canal e deixe um like com comentário. Até mais!